Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje nós vamos estar falando aí sobre a nossa quarta e última aula, que vai tratar sobre as epístolas gerais ou epístolas universais. Ou seja, são epístolas direcionadas ao público em geral, que era tanto os cristãos gentios quanto os cristãos judeus que estavam vivendo na época da igreja primitiva. Então, essas epístolas que nós vamos falar a respeito dela, cada uma delas vai tratar sobre um assunto, mas todos esses assuntos eles têm uma similaridade, ou seja, eles têm algo em comum que vão ser tratados em cada uma dessas epístolas, tá bom? Então, as epístolas universais ou epístolas gerais, tá? Elas são Tiago, 1 Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João e Judas. Tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 epístolas gerais ou epístolas universais. Então essas epístolas, elas são diferentes das outras que o apóstolo Paulo vem escrevendo, que vai ser direcionada a uma determinada igreja, tá? E aqui os apóstolos, tá? Eles vão, os livros, na verdade, vão ter o nome dos seus autores e assim eles vão determinar ou vão escrever, direcionar as suas epístolas de uma forma universal. Todos os crentes daquela época, não importasse aonde estivesse, teriam que acesso e entendimento das suas epístolas e estavam ali sendo que direcionado a cada uma delas. Questões morais, questões de perseguição e questões de se manter firme, vivo na presença de Deus. E aqui então nós vamos ter aí a epístola do apóstolo Tiago, que o seu tema, um dos seus temas, na verdade, que quando a gente começa a ler, a gente vai ver que existe outros temas, mas um dos seus temas principais é justamente esse, os aconselhamentos práticos. Então, o apóstolo Tiago, que era meio-irmão de Jesus, tá? Ele vai escrever a carta que leva o seu próprio nome para poder aconselhar os cristãos da época e incentivá-los a permanecer na presença de Deus. Fazendo o quê? Simplesmente sendo fiel à palavra e fazendo as coisas corretas. Tá? Por quê? Vivendo-se uma vida prática diante da presença de Deus, ela também os levaria a uma salvação plena. Não era simplesmente a observância da doutrina em si, mas principalmente o comportamento dos crentes naquela época. Então, Tiago vai nos trazer, de uma forma geral, aconselhamentos práticos para que a gente possa viver uma vida prática perante a sociedade. Tá? Perante a sociedade. Tiago, como nós já falamos, ele é meio-irmão de Jesus. Por quê? Meu irmão, porque ele só era parte, ou seja, ele era irmão de Cristo por parte de mãe. Haja vista que Cristo, tá, foi gerado por intermédio do poder milagroso de Deus, do Espírito Santo. Então, carnalmente, tá, José não era pai de Jesus, apenas Maria, mas ele adota, tá,
essa paternidade e vai se tornar pai de Jesus então. Mas, no modo geral, Tiago, tá? Ele era meu irmão de Cristo apenas por parte de mãe. Tá? Então, Tiago também, ele era um dos discípulos, tá? Que estava no rol de intimidade com Cristo, quando Cristo sempre saía para poder conversar à parte e levava 3 discípulos sempre estavam com ele, que era o rol, não que os outros não fossem, mas eram os mais chegados, talvez por conta da própria conduta desses discípulos, tá? Eles eram os mais chegados. Então tínhamos quem? Pedro, Tiago e João. Tá? Então esses 3 discípulos eram os mais chegados, que era Pedro, Tiago e João. Tá? Então esses discípulos, segundo a tradição, segundo a palavra de Deus, eram os discípulos que estavam mais próximos, mais chegados a Cristo. E João vai ser considerado como o discípulo amado, aquele discípulo que sempre colocava a sua cabeça, né, no peito, no ombro de Cristo e ficava ali com uma intimidade maior. Tá? E aí começa então a surgir, né, algumas críticas e algumas observações maldosas, na verdade, dizendo aí que por conta dessa intimidade, tá, havia aí uma relação entre João e o próprio Jesus Cristo. Em outras ocasiões, no Código da Vinci, quando a gente vai lá ler o Código da Vinci, uma tradução herética, tá, a respeito da história da Igreja Católica, vai dizer que, na verdade, quem estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus não era João, mas era Maria. Tá? Então isso aí era uma outra questão, ou seja, a Maria Madalena. Tá? Então isso aí era uma outra questão que a gente aí pode discutir futuramente. Só para vocês terem uma ideia aqui de como funciona isso aqui. Então, gente, quais são as epístolas gerais ou as epístolas universais? São Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João e Judas. Tá? Então, esses daqui são justamente aí as epístolas universais. Tiago vem trazendo um tema de aconselhamentos práticos para a nossa vida cotidiana e na página da sua apostila, aí na página 85, vai nos dar aí uma posição mais ou menos, tá, do que João vinha tratando e do que ele vinha falando aí. Tá? Então, acompanhe comigo aí na sua página 85, vai dizer o seguinte: as epístolas que agora vamos estudar são chamadas de epístolas católicas universais ou gerais. Esta definição foi aplicada pela igreja primitiva às epístolas de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 e 2 e 3 de João e Judas. Tá? Essas epístolas receberam os nomes dos seus autores, ao contrário das epístolas de Paulo e das epístolas aos Hebreus, que receberam os nomes dos seus receptores. Ou seja, as epístolas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, tá? Tessalônica, 1 Tessalônica e as outras, como Hebreus, elas foram direcionadas aos seus receptores, ou seja, a quem está recebendo aquela carta. No caso aqui, vai levar os nomes dos próprios autores, ou seja, quem escreveu essas epístolas universais. Tá? Temos aí então, vai falar, o nome Tiago é a forma grega do nome hebraico Jacó, que significa suplantador. Tá? Isso aqui também é uma outra questão que a gente precisa analisar e entender, tá? Por isso que a nossa aula é resumida, então a gente passa aqui por cima, para a gente dar uma compreendida, tá? Isso aqui é um assunto que a gente poderia estudar em outra ocasião, tá? Mas vamos lá. O autor da epístola, Tiago, identifica-se somente
com o nome Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Havia vários homens importantes no Novo Testamento que se chamavam Tiago. No entanto, existe uma forte evidência defendida por muitos estudiosos da Bíblia, que o autor era o líder da igreja em Jerusalém, o nome ou o meio-irmão de Tiago. Tá? Quando Tiago, só para a gente ter uma ideia, quando Tiago, tá, vai escrever a epístola que leva o seu nome, anteriormente ele ainda não era crente, ele ainda não servia o cristianismo, ou seja, ele ainda não seguia o seu irmão. Por quê? Porque os próprios irmãos de Cristo não acreditavam que ele era o Messias prometido, que ele era o Cristo ressurreto. Então, até algum momento da vida, tá, de Cristo, esses irmãos, eles começaram então o quê? A duvidar do chamado de Cristo. Assim como Judas, também nós vamos ver aqui, como Judas também era meio-irmão de Jesus. Então, Tiago, Judas era o meio-irmão de Jesus, tá? E eles não tinham a princípio, não tinham o quê? Não tinham uma comunhão e não acreditavam no ministério de Jesus. Quando esses homens, então, passaram a receber, a seguir o Evangelho, foi justamente após o quê? A morte de Jesus Cristo. Então, eles viram toda a vida de Jesus, presenciaram todos os milagres, tá? Até o milagre da ressurreição. Então, a partir daí, então, Tiago, ele vai, então, passar a seguir, passar a frequentar e a professar a fé cristã. Tá? Então, nós temos aí esse homem aí que passou a seguir a Cristo de fato após a morte de Cristo. Mesmo sendo irmão, ele não acreditava que de fato Cristo era o Messias prometido. Ele vem então trazendo os conselhos práticos, tá, da sua palavra, dos seus aconselhamentos. Como ele era uma pessoa nova, tá? Um discípulo ainda em fase de caminhada, houve alguns questionamentos a respeito da autoria desse livro. Tá? Alguns vão dizer que não foi o próprio Tiago, irmão de Jesus, mas foi um outro Tiago. Haja vista que Tiago, assim como Tiago, Pedro, João, eram nomes comuns, tá? Naquela época. Assim hoje como Andréia, Luiz, Antônio, tem um monte aí. Mas precisamos o quê? Analisar o conteúdo da escrita, tá? A visão que o autor tem para determinar de fato de quem se tratava a epístola em questão que estava sendo utilizada e escrita naquele momento. Então, segundo os estudiosos da época, tá? Assim também como o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, determinaram, tá? E aceitaram com a tradução e com a reunião do Conselho de Trento, de Jerusalém, aconselharam então e aceitaram que a Epístola Universal de Tiago era do próprio meio-irmão de Jesus. Tá? Do próprio meio-irmão de Jesus. Então, ele vai encontrar alguma dificuldade aqui. Qual é a dificuldade que este livro vai encontrar para poder entrar no rol do cânon sagrado, ou seja, dos livros aceitos, tá? Dos livros aceitos. Então nós temos aí algumas controvérsias para poder esse livro de Tiago ser introduzido no cânon hebraico, ou seja, nos livros aceitos. Ele enfrentou algumas controvérsias, alguma resistência para ser colocado. Mas após uma reunião, após uma análise concreta, aceitaram então aí o livro de Tiago como um livro inspirado também para ser colocado no cânon sagrado, apesar de alguns quesitos, alguma brevidade. Então nós vamos saber aí agora o que levou, tá? O que levou a resistência, na verdade, de colocar o livro de Tiago no cânon sagrado. Tá? A página
a página 87, vai nos dar a resposta, tá? O porquê motivo tiveram uma resistência em colocar, tá? Ou aceitar o livro ou a epístola de Tiago no cânon sagrado. Então vamos lá. Está escrito assim: a epístola de Tiago encontrou alguns problemas para conquistar um espaço no cânon do Novo Testamento. Vários elementos contribuíram para essa hesitação por parte da igreja primitiva. Logo, eles não queriam aceitar que a epístola de Tiago, universal ou geral, fosse concluída ou introduzida no cânon sagrado. Tá? Então vamos lá, continuando. Por quê? Vamos lá. O tamanho e a objetividade da epístola, sua natureza predominante, prática e não doutrinária, e a limitação de seu endereçamento somente aos cristãos judeus. Por não trazer a epístola de Tiago uma base doutrinária, como as outras epístolas, tanto de Paulo quanto os outros estavam trazendo, tá? Tiago vai trazer o quê? Um ensinamento prático, conselhos práticos para a vida cristã e morais, que de fato complementaria o quê? A salvação. Tá? A salvação. Então tinha pessoas que estavam respeitando, entre aspas, as doutrinas, mas a sua vida cotidiana não estava condizendo com aquilo que aparentemente ele dizia o quê? Que estava seguindo. Então, o apóstolo Tiago vai trazer conselho para que a gente pudesse então viver uma vida cotidiana que condizisse, na verdade, com aquilo que nós estávamos professando. Então, tá? O problema aqui era o seguinte: segundo eles, os ensinamentos do apóstolo Tiago não eram doutrinas e poderia isso não servir como crescimento e como base. Tá? Então vamos lá. Além disso, temos outros fatores que contribuíram para a demora na circulação da epístola de Tiago. O fato de Tiago não haver sido um dos 12 apóstolos originais de Jesus, ainda a incerteza a respeito da sua identidade, uma vez que aparecesse diversos homens com esse mesmo nome nas páginas do Novo Testamento. Então, aqui encontramos a dificuldade, porque eles não aceitaram aí a carta de Tiago no cânon sagrado. Então, foi por quê? Foi por conta do tamanho e a objetividade da epístola, a sua natureza predominante, a prática e não doutrina e a limitação do seu endereçamento sobre os cristãos judeus, tá? E também sobre a sua identidade, tá? A sua identidade e também se de fato, tá? Se de fato esse Tiago era ou não irmão de Jesus. Após tudo isso aí ser resolvido, tá? Após identificar quem era esse homem, quem era esse apóstolo, que de fato ele era irmão de Cristo, tá? Meu irmão de Jesus, e os seus ensinamentos de conselhos práticos também serviriam para ser introduzido na vida do crente, tá? Para ser introduzido na vida do crente. Então, se a gente pegar e ler Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 11, nós vamos ver aqui todo esse aconselhamento que o apóstolo vai dar, tá? Para poder termos uma vida prática, perfeita na presença de Deus. Isso sem falar a respeito dos falsos mestres que estavam tentando introduzir um ensinamento errado a respeito do evangelho, né? A respeito do pecado, da salvação. Então, tudo isso aí vai trazer. E uma questão forte que vai ser trago também é a respeito da deidade, da divindade de Cristo.
tá? Vai falar que quando a pessoa, o homem peca, tá? Na carne, isso não interfere no seu espírito, ou seja, o seu espírito ainda continua o quê? Continua intacto. E a Bíblia, ela é totalmente contra isso aí. Tá? Uma vez que a gente peca na carne, é porque nós já estamos contaminados dentro. Ou seja, a palavra diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então nós praticamos ou pecamos simplesmente porque o nosso coração já está cheio. Tá? Se nós estivermos cheios de Deus, vamos praticar as coisas de Deus. Se nós estivermos cheios do mal, cheio de pecado, vamos praticar as coisas do mal, as coisas do pecado. Então, Tiago vai nos trazer um ensinamento prático para viver uma vida saudável, plena, na presença tanto da sociedade e principalmente diante de Deus. Tá? Temos aqui 1 de Pedro, tá? Que um dos seus temas é manter-se firme, ou seja, Pedro vai nos trazer um ensinamento a respeito de como se manter firme em meio às lutas, em meio às provações e dificuldades. Tá? Por quê? O evangelho, o cristianismo, tá? Estava sendo perseguido. E as pessoas, os cristãos, estavam sendo o quê? Dispersos. Pedro entrou na terceira ensinamento para que pudesse o quê? Manter-se firme em meio ao sofrimento, em meio às perseguições. Tá? E ele vai nos trazer algum quesito que vai falar o seguinte. Página 91. Página 91, ele vai nos trazer, tá? Se nós formos lermos aqui, Pedro, capítulo 1, versículo de 7 ao 3, tá? Vai nos trazer aí um ensinamento para manter esse firme. Vai dizer o seguinte. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aí, ele vai dizer o seguinte, lá embaixo mais um pouquinho. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meus filhos de Marco. Tá? A sentença da eleição são forasteiros da dispersação. Ou seja, Pedro vai trazer que, por conta de estar dentro de uma cidade aonde o auge da idolatria, aonde o auge das más conversações, tá? Que era a Roma, ele vai ser comparado então com a Babilônia atual, tá? Porque a Babilônia antiga já estava quase desabitada, né? E agora estava no Novo Testamento, estava fazendo uma comparação. Quem era o império maior daquela época? Era Roma. Então o apóstolo Pedro vai considerar Roma como a Babilônia, o auge da idolatria, onde tudo estava acontecendo. E ele então vai mandar os cristãos dali se manter firme em meio à perseguição, em meio aos problemas. Não desista, permaneça firme. Tá? Então, essa é o ponto que 1 de Pedro vai trazer para nós. Isso em outros assuntos também, outros temas relacionados dentro da carta, da Epístolas Gerais Universais do apóstolo Pedro. Tá? Aí aqui na segunda epístola do apóstolo Pedro, tá? O seu tema vai ser o quê? Vai ser a continuação do primeiro. Manter-se firme diante das perseguições por conta de quem? Por conta dos falsos mestres ou as falsas doutrinas. Tá? Que estava sendo o quê? Que estava sendo introduzida dentro da igreja. Por conta da perseguição, o povo estava enfraquecendo o seu pensamento e estava deixando ou apostatando-se da fé genuína. O apóstolo, então,
vem afirmar, vem corroborar para que eles pudessem ficar firmes, não desistir e prestar atenção nas falsas doutrinas, tá? Nas falsas doutrinas. Então eles tinham que estar aptos a diferenciar uma doutrina falsa da doutrina o quê? Verdadeira. Então, a preocupação do apóstolo Pedro era justamente essa, tá? Que o povo mantesse o quê? Atento e soubesse dividir da doutrina verdadeira e da doutrina falsa, tá? Então, nós temos aqui, se nós lermos, tá? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21, nós vamos entender e compreender um pouco isso aqui, tá? Então, nós conhecemos o apóstolo Pedro, um dos mais chegados de Cristo também, estava lá com ele no Jardim das Oliveiras, Pedro, Tiago e João, estavam no Jardim das Oliveiras, com o mestre também estavam lá. Tá? Então vai trazer aí um ensinamento contra as falsas doutrinas que estavam sendo introduzidas dentro da igreja primitiva. Tá? Temos aí 1 de João, tá? 1 de João, que vai nos trazer o quê? Que vai nos trazer um ensinamento a respeito do quê? O Cristo divino humano. Ou seja, vai nos trazer e ensinar também combatendo as falsas doutrinas, tá? Que o apóstolo Pedro, Tiago, todos estão enfrentando, João também vai enfrentar. Tá? Então ele vai dizer o quê? Que Cristo ele era tanto divino quanto humano. Então a doutrina que estava percorrendo na época, tá, do apóstolo João era justamente o quê? Contrária. Que Cristo era um homem comum, tá? E a sua divindade ela era falsa, não era verdadeira. Tá? Então, ele vai trazer um ensinamento dizendo que a divindade de Cristo, ou Cristo, ele era tanto divino quanto humano. Tá? Então, o Cristo divino humano. Se nós formos ler aqui, 1 João capítulo 1, versículo 1, vai nos dar aí o entendimento a respeito disso aí. Tá? Também nós temos aí, dentro desse tema, 2 de João, tá? Que vai nos dar uma base a respeito também de que um dos temas a respeito do amor, ou seja, permanecer firmes no amor, tá? Permanecer firme no amor. Por que no amor? A caridade, tá? Havia uma questão na igreja e o apóstolo Paulo, então, vai orientar Gaio, tá? A continuar fazendo a caridade, tá? Praticando o amor. Porque havia dentro da igreja primitiva, na época de João, tá? Uma disputa muito grande concernente o quê? A autoridade. E o egoísmo estava sendo o quê? Implantado. Então o apóstolo João, ele vai nos dar conselhos, ou a igreja primitiva, ou os crentes que estavam ali, a ficar firme no amor, praticando sempre o quê? Praticando sempre a caridade. Tá? E essa caridade, ela precisava o quê? Permanecer sempre firme e não mudar de maneira nenhuma. Não mudar de maneira nenhuma. Tá? Então nós temos aqui, aí vai falar o seguinte, do amor. Página 100 da sua apostila, para você possa compreender e entender aqui, vai falar o seguinte, 1 João capítulo 1, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Tá? Então o apóstolo vem trazendo, tá, uma doutrina de amor, tá? Mas acima de tudo, ele vai fazer com que a gente identifique
essa pessoa, tá? Se a pessoa, ela professa a mesma fé, se a pessoa, ela professa, estão com o mesmo pensamento, tá? Temos que o quê? Que apoiar. E estava falando a respeito de quem? Daqueles que, os pregadores, né, itinerantes, que vinha com uma filosofia totalmente fora do padrão do cristianismo. Então, João vai falar o seguinte, ó, se essa pessoa, ela não professa e ela não vem com as mesmas visões que a gente, tá? Nós não podemos aceitá-la. Mas se a pessoa vem com a mesma visão, se a pessoa vem com a mesma intenção de abraçar e de fazer com que o evangelho e o cristianismo cresça, nós devemos tratá-la da melhor maneira possível, com amor, tá? Com amor. Então ele vai falar o seguinte, se alguém vem ter convosco, se alguém aproximar de vocês e não trazer ou não professar a mesma doutrina, tá? Se tiver um pensamento filosófico totalmente contra a palavra de Deus, vocês deixam ele de lado, tá? Vocês não vão maltratá-lo, mas vocês não vão dar o quê? Ouvido. Esquece ele. Deixa ele de lado, tá? Aí continuando. Não recebeis. Em casa, nem tampouco os saudeis. Por quê? Porque a intenção que estava acontecendo era justamente o quê? Os falsos profetas viviam de aparência. Estavam tentando enganar os cristãos, falar que professavam a mesma fé, falavam que estavam com o mesmo pensamento e, por debaixo dos panos, estavam injetando doutrinas falsas, doutrinas errôneas, doutrinas que não condiziam com a palavra de Deus. Tá? Então se valiam do amor para poder destruir a igreja. Tá? E o apóstolo João então fala, firme no amor verdadeiro. Tá? Firme no amor verdadeiro. Mas se essas pessoas não condiz, não preservam e não tratam e não somam com a mesma doutrina, esquece eles. Deixa eles de lado. Mas se professar, se somar, se guardar os mesmos preceitos, abracem, pratiquem a caridade, pratiquem o amor. Tá? E 3 João vai vir trazendo, ou reforçando o quê? Reforçando, tá, o que está na carta, na segunda epístola, tá, universal, que vai vir apresentando o quê? A verdade do Evangelho. Tá? A verdade do Evangelho. Então, o Evangelho estava sendo também deturpado dentro da igreja e as doutrinas que estavam sendo estabelecidas ou introduzidas eram doutrinas totalmente falhas, totalmente que não condiziam com a palavra. Aí vai dizer, página 102. Então, aqui, ó, o amor verdadeiro, tá? O amor e a verdade do Evangelho. Então, unidas, uma intercalada com a outra. Permanecer firme para que a verdade do Evangelho, tá, ela apareça. Então, vai dizer o seguinte, terceira Epístola Universal de João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, tendo escrito a igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre vós o primado, não vos recebe, ou seja, a primazia, tá? A primazia. Aí, 10. Por isso, se eu for, tratarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede que os que querem vê-lo e os que lançam fora da igreja. Tá? Então, o amor verdadeiro, o amor firme no amor verdadeiro e o evangelho verdadeiro, ou a verdade do evangelho, estava sendo o seguinte, Diotrefes, tá? Diotrefes
era um líder de uma das igrejas, tá? Aonde Gaio também frequentava, aonde Gaio também tinha a sua congregação lá. O que estava acontecendo? Diotrefes estava sendo superior, querendo ser superior tanto a Gaio quanto os outros líderes. Então ele queria ser o cara, ele queria ser o bola da vez. Ele queria que a igreja que ele estava fosse a superior de todas elas. Então não havia uma humildade no coração desse camarada. Ou seja, eles vinham, tá? Os missionários vinham e ele não aceitavam esses missionários. Missionário da verdade, missionário que pregava a palavra, tá? Chamados os crentes ou os pregadores itinerantes. Tá? O apóstolo João vai falar, tenha cuidado, porque a gente não sabe de onde eles vêm, não sabe qual é a doutrina deles. Tá? Mas se vocês conhecerem a doutrina deles, vocês não falam com esses pregadores itinerantes. Tá? Deixa eles de lado, esquece eles. Mas se vocês conhecem eles, se vocês sabem de onde vêm, se vocês têm conhecimento do que eles têm feito, recebam. Tá? Recebam. Então, esses pregadores itinerantes que estavam trazendo problemas, nem eram todos, eram alguns, tá? João vai falar o seguinte, ó, afasta-se deles, afasta deles. Mas se esses pregadores itinerantes tivessem uma base bíblica, tivesse referência, tivesse uma conduta moral e preservasse a sã doutrina, abraça esses caras, abraça eles. Tá? E Diotrefes não queria fazer isso, se julgava superior a todo mundo. E o apóstolo, então, ele vai repreender, tá? Diotrefes e vai elogiar quem? Vai elogiar Gaio, fazendo o quê? Observa e ampara. Se você identificar qual é a conduta desses pregadores itinerantes, vocês esquecem eles. Vocês não aceitam ele. Não aceitam na igreja, não aceitam em casa, não aceitam em lugar nenhum. Mas se a conduta for uma conduta verdadeira, se a conduta for uma conduta perfeita, e eles guardam e preservam a sã doutrina, abraça, guarda, pratica o amor. Tá? Pratica o amor. Então é isso que estava sendo ensinado e combatido ao mesmo tempo. Ensinando o amor, ensinando a divindade de Cristo, divina e humana, tá? Permanecer firme no amor e trazendo o quê? As verdades do Evangelho. Cristo é superior, Cristo que morreu na cruz, Cristo ao terceiro dia ressuscitou e Cristo vai vir buscar a sua igreja. Tá? Então, uma das questões que estava sendo colocada a respeito dos gnosticismo era que Cristo simplesmente era um homem comum e não tinha capacidade nenhuma de salvar ninguém. Mas o apóstolo João, ele vem refutando, reforçando que as verdades do Evangelho, tá, ela nos salvaria. Porque Cristo morreu, ressuscitou e afirmou que dentro em breve voltaria para buscar a sua igreja. Por isso que ele vai falar, fica firme no amor. Fica firme no amor. Tá? E as verdades do Evangelho vão transformar, libertar e salvar vocês todos. Ele então vai trazer isso aí e vai mandar que todos os cristãos da época se permanecessem firmes. E temos aqui Judas, tá? Judas também, ele vai combater o quê? Vai combater as heresias que estavam sendo introduzidas no seio da igreja, tá? No seio da igreja, justamente para poder afastar todo esse aparato, todo esse esquema aí de falsidade ideológica, tá? Falsidade ideológica. Judas, ele era um dos irmãos de Jesus, tá? Meu irmão de Jesus também, e escreveu aí essa epístola geral ou universal, tá? Na página 104, tá? Na página 104,
vai dizer o seguinte, Judas, capítulo 1, do versículo 2 em diante, e vai dizer o seguinte: mas o Miguel Arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele mesmo, mas disse: o Senhor te repreenda. Tá? Então, o que estava sendo introduzido aqui? A autoridade. Tá? A autoridade. Tá? Então, o que estava sendo requerido de Judas, e que o arcanjo Miguel deu exemplo, era a humildade. Enquanto havia um espírito de superioridade dentro da congregação e que estava imperando como doutrina naquela época, tá? O apóstolo Judas ele vai trazer um exemplo do próprio arcanjo Miguel, que tinha toda a autoridade da parte de Deus para subjugar Satanás e humilhá-lo. Não, ele simplesmente o quê? Atribuiu toda a autoridade a Deus. E falou: o Senhor te repreenda, agindo com o quê? Com humildade. Tá? Estava falando que todo homem precisa agir com humildade. Por quê? Tudo que o homem tem, toda autoridade, todo poder que exerce, toda palavra que influencia as outras pessoas, ela vem unicamente de Deus. Tá? Ela vem unicamente de Deus. Aí vai dizer o seguinte, Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí continuando, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor vosso, Jesus Cristo. Tá? Então, ele vai dizer aqui o quê? Que ele já havia escrito uma carta, enviado ao povo, e por algum motivo essa carta fez o quê? Se desviou. E Aristóteles, tá? Ele não quis o quê? Não quis recebê-lo. Tá? Não quis recebê-lo. Por quê? Se julgou muito altivo e agora não quis receber uma orientação simples. Tá? Porque a soberba tomou conta de um líder local da igreja. Tá? Então, quando a soberba ela toma conta de um líder, tá? E esse líder se julga superior a todos, a sua ruína ela é verdadeira, ela é exata, ela é garantida. Mas quando se trabalha, quando se age humildemente, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele exalta, mas o soberbo, Deus abate. Tá? Deus abate. Então, o espírito de superioridade estava rondando. E a heresia, tá? E a heresia no seio da igreja, ou seja, o ensinamento errôneo, a palavra de Deus contra as doutrinas, estava sendo o quê? Disseminado. Estava sendo espalhado. Judas então vem para quebrar, cortar, tá? Cortar todo o mal, dizendo o seguinte, que a superioridade, ela vem da parte de que o homem precisava ser humilde, porque se ele não fosse humilde, Deus simplesmente iria abatê-lo, iria destruí-lo, tá? Então, os humildes, Deus vai exaltar no seu tempo certo, mas os soberbos, Deus há de abater também no momento certo, tá bom? Então, gente, aqui nós terminamos aqui a nossa quarta aula, tá? E última dos escritos apostólicos, e falamos a respeito das epístolas gerais ou epístolas universais. Epístola Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª, 3ª João e Judas. Essas epístolas são consideradas epístolas gerais ou universais. Tá bom? Que Deus possa te abençoar
que Deus possa esclarecer a sua palavra na sua mente, no seu coração, e que você possa crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém.